Oi gente, eu sou o João Vitor e esse é o Cobra Letrado. No vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas de livros nacionais para se ler em um dia. E antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha, me segue nas redes sociais, é Cobra Letrado, tanto no Twitter como no Instagram. E também, se você se interessar por qualquer livro que eu falar aqui ou qualquer outra coisa na Amazon, por favorzinho, usa meu link que vai estar aí no box de descrição. Então vamos ao que interessa pra gente fechar aí esse projeto Lendo Nacionais. Esse é o vídeo não oficial de encerramento, que digamos que o vídeo oficial de encerramento vai ser o de leituras do mês, mas vai ser a última lista que eu faço aqui pro projeto Lendo Nacionais, né? E eu decidi dar a dica de 5 livros pra você ler em um dia. Vocês vão reparar que não necessariamente são livros curtos, mas são livros extremamente ágeis, te prende de uma forma que você, na hora que começa a ler, você não consegue parar até terminar, entendeu? Então, eles, apesar de alguns ser um pouquinho maiores, você facilmente conseguiria ler em um dia que você não tá fazendo nada, porque você fica, assim, vidrado na história. Então, vamos começar. O primeiro livro, inclusive quando eu tava fazendo aqui, quando eu tava pegando da minha estante os livros, pensando em quais livros escolher, eu fiquei pensando, gente, eu quero reler todos esses livros, porque todos eles faz muito tempo que eu li a primeira vez, né? E aí, assim, obviamente que eu lembro da história, eu lembro de ter gostado muito de todos, todos foi 4 ou 5 estrelas, mas eu não lembro dos detalhes, sabe, da história e tudo mais, então deu muita vontade de reler, tipo, muita mesmo. Então, se vocês verem nos próximos vídeos resenha de algum desses livros, é porque eu não resisti e peguei pra reler. Mas enfim, vamos ao que interessa, que o primeiro livro que eu escolhi foi A Máquina de Contar Histórias, do Maurício Gomide. O Maurício Gomide é um querido, eu conheci ele na Bienal, inclusive o meu exemplar está autografado. Esse livro aqui foi uma grata surpresa, porque eu comprei ele antes de saber, eu nem sabia que era de um autor nacional, faz muito tempo. E quando eu comecei a ler, eu tava numa fase assim, bem triste, sabe? Tinha acabado de sair de um relacionamento. E esse livro foi tipo assim, um abraço na minha vida. E olha que ele vai contar uma história relativamente triste, né? Mas foi tipo, eu fiquei tão imerso na leitura que foi real, como se alguém estivesse me dando um abraço quentinho falando vai ficar tudo bem. Basicamente, Maurício Gomide é o Nicholas Sparks nacional. Me atrevo a dizer isso. Ele tem uma escrita muito parecida com a do Nicholas. Então, pra quem gosta aí de romance, de histórias emocionantes, sensíveis, vai gostar muito dessa história aqui, que vai contar a trama do Vinícius, que é um autor super bombado, tá aí no auge da carreira, viajando o Brasil, enfim, com lançamento de livro e tudo mais. Só que no lançamento do último livro dele, que assim, tá super, hiper aguardado por todo mundo, exatamente na noite de lançamento, a mulher dele tá no hospital morrendo, porque ela tá com leucemia, e ele não tem tempo, né, pra ficar com ela e com as filhas. Ele tem uma filha de 16 anos, se não me engano, uma mais nova. E aí, no dia desse lançamento, a mulher morre. E, obviamente, né, como acho que a gente já espera, as filhas dele, na verdade a filha mais velha, nutre um rancor, um ódio pelo pai muito grande por causa disso, né? Porque ele praticamente abandona a família por conta da fama, assim, no momento que elas mais precisavam dele. Né? Que era toda essa situação da mãe. E aí, quando esse Vinícius, ele volta pra casa e tudo mais, ele encontra um arquivo no computador, acho que é um vídeo, da mulher, né, já falecida dele, falando sobre 6 desejos, se eu não me engano, 6 sonhos que ela gostaria de realizar com a família. E aquilo ali toca de uma forma muito profunda, sabe, no Vinícius. Ele acorda pra vida, dá um estalo e fala, cara, eu tô com a família toda cagada, eu preciso recuperar o amor, a confiança das minhas filhas. Então ele vai meio que tentar realizar aqueles sonhos que a ex-mulher dele tinha, né, com as filhas. E aí, a história toda vai se passar nesse ambiente familiar, dele tentando se reconectar com as filhas. Então é uma história muito sensível. Como eu falei, a escrita do Maurício Gomide é incrível, incrível mesmo. É de uma sensibilidade muito grande. Do meio pro final do livro você já tá chorando horrores, horrores, horrores. Mas eu juro que termina, assim, bem. Assim, de novo,
novo, se você gosta de Nicholas Sparks, você vai amar essa história e as outras histórias do Maurício. Eu já li Surpreendente também dele, eu gostei bastante. Mas esse aqui é real meu favorito. Então, e dá assim, pra ler super em um dia, porque tem menos de 200 páginas. E aí o próximo é pra quem gosta de um bom thriller, que é O Sorriso da Hiena. Esse aqui é bem famosinho. E ele é um pouquinho maior, ele tem 250 páginas. Mas, gente, esse livro aqui, você começa a ler, você só vai terminar... Aliás, você só vai largar ele quando você terminá-lo. Porque é frenético o negócio aqui, é frenético. Vai contar a história de 3 homens, o William, que é o psicólogo, o psicólogo infantil, o Arthur, que é um detetive particular, não sei se ele é detetive particular ou se ele é detetive de delegacia mesmo. Enfim, ele é um detetive e ele tem síndrome de Asperger, se eu não me engano. E a gente vai conhecer também o David, que ele é uma pessoa que sofreu traumas no passado. A família dele foi assassinada na frente dele, alguma coisa assim. E ele carrega esse trauma, ele é um psicopata, talvez. E depois de muitos anos já de ter acontecido esse trauma, ele quer fazer com que outras famílias sintam o que ele sentiu. Então ele vai lá matar, né, os pais de outras crianças na atualidade, para que essas crianças cresçam da mesma forma que ele cresceu. Ele chega, bem misteriosamente, ele entra em contato com esse William, que é o psicólogo infantil, que ele estuda sobre a maldade das pessoas, né, de como que isso cresce nas pessoas. Será que uma pessoa, ela já nasce mal ou será que ela se torna mal? Então, é isso que ele estuda. E aí ele entra em contato e meio que dá a entender, né, que... E aí meio que dá a entender que, assim, não. E aí ele meio que faz um convite pro William pra estudar essas crianças que vão sofrer esses traumas. Só que, né, obviamente, com todos esses assassinatos, esse Arthur vai se envolver nos casos e tudo mais. E, cara, é um livro que também tem uma escrita, assim, espetacular, que realmente te envolve completamente na história. Você fica ali vidrado querendo saber o que vai acontecer. O final é um ótimo final. Às vezes a gente tá lendo esses thrillers assim, e aí tem um final super mirabolante, que não encaixa, que não é tão verossímil. Esse final aqui é muito bom. E uma coisa que eu gostei muito é que o Arthur, por conta da síndrome de Asperger, ele tem uma humanidade que eu não consigo ver tanto assim nos livros de detetive. Porque geralmente os detetives são umas pessoas assim, meu Deus, que faz 500 mil conexões na cabeça e já resolve a parada de uma forma bem irreal. E o Arthur não, ele inclusive vê nessas limitações que ele não tá conseguindo progredir. E tipo, eu acho que isso é a vida real, sabe? Mesmo que ele não tivesse síndrome de Asperger, na realidade é muito mais difícil de você resolver um caso desse, sabe? Então eu achei que foi tipo assim, muito verossímil essa história. E, aliás, pelo menos os aspectos pessoais do Arthur, né? Porque a história, eu espero que não seja verossímil, porque eu espero que isso não aconteça na realidade. Mas enfim, hiper recomendado pra você ler em um dia. O próximo é um clássico que eu amo, é um dos meus livros preferidos da vida inteira, que é O Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Gente, essa história aqui eu acho que muita gente já leu, muita gente já conhece. É uma história super simples, é uma história que, apesar de ser simples de comum, né, é uma história muito tocante, muito emocionante, é muito sensível e vai contar, né, a vida do Zezé, que é esse menino aqui. Eu acho que ele tem 5 ou 6 anos e ele é um menino extremamente pobre, de uma família extremamente pobre. E ele não é só pobre de dinheiro, né, a família não é pobre de dinheiro, como de afeto também. Tipo, ele não tem afeto da família, ele não tem tantos amigos. Eu acho que ele tem um amigo só, ou nenhum, não lembro. E então, assim, a gente vê que é uma vida sofrida. Só que ele é uma criança, então, tipo, ele vai ver no pé de laranja lima dele, né, um amigo, um confidente, alguém a quem recorrer, sabe? É uma história de inocência quebrada, é uma história de esperança. É uma história de... Enfim, não sei mais como descrever. Eu só sei que é muito bom. Muito bonita a história. Porque, obviamente, que ele vai ter que lidar muito cedo com várias questões pesadíssimas que nenhuma criança deveria lidar. Então, esse aqui é um livro que você termina com os olhos cheios de lágrima, mas também com um aprendizado muito grande, sabe? Então, e ele é super curtinho. Ele tem 190 páginas, então super dá pra você ler em um dia. O próximo é o Fica Por Aqui, do Augusto Alvarenga.
Aquarenga, meu querido Guto, que eu não tenho ele em mãos, mas vou deixar a capa aqui pra vocês verem. E ele é uma história super curtinha, tem menos de 100 páginas e, gente, esse, eu acho que de todos, apesar de alguns ter uma carga emocional maior, tipo o Máquina de Contar Histórias é mais pesadinho, o Meu Pai de Laranja Lima tem uma carga emocional maior, esse é o mais pesado. Então, por mais que seja curto, vá com cuidado, que ele vai tratar do suicídio. Só que ele vai tratar do suicídio de uma forma muito delicada e o Guto consegue falar sobre isso de uma forma muito responsável, também de uma forma quase didática, sabe? Que é muito interessante. E aí a gente vai conhecer a história do Murilo e do Leandro. O Murilo, ele tá bem mal, né? Numa fase bem depressiva de querer desistir da vida. E um belo dia, ele chega e decide que vai pular da ponte lá de onde ele mora, que é dessa cidade de Vento Ventania, se não me engano. E aí o Leandro, né? O destino faz com que o Leandro passe por ali naquele exato momento. E ele vê, né, o Murilo ali naquela coisa e ele decide parar. E aí eles vão começar a conversar e a gente vai ver como que o poder da amizade pode mudar uma pessoa, sabe? Pode mudar pro melhor, né? É uma pessoa. Então é um livro forte de emoções, tá? O Guto consegue desenvolver a amizade deles de uma forma perfeita, de uma forma muito bonita mesmo, de uma forma delicada. A própria construção dos dois personagens é muito bem escrita. E assim, o resto vocês vão ter que ler, né? Porque é uma história que a princípio é simples, né? Mas o poder da história tá na escrita do Guto e em toda a mensagem que ele passa com isso, porque a gente termina com um olhar de esperança, de empatia, de reflexão mesmo, sabe? Pra gente pensar com mais cuidado e mais empatia mesmo essa questão do suicídio. Eu super recomendo, é um livro necessário, é um livro bonito, é um livro delicado e um livro rápido de se ler, porque ele é super curtinho. E aí, o último livro pra fechar, inclusive é o maior deles, tem 278 páginas, mas eu juro pra vocês que dá pra ler em um dia. É O Colega de Quarto, do Victor Bonini. Inclusive, acho que menos o Meu Pé de Laranja Lima, todos os livros que eu mostrei estão autografados. Esse aqui eu também conheci o Victor. Inclusive, eu acho que esse é o primeiro livro dele. Acho que esse foi tipo a estreia dele no mercado e eu, né, tive a oportunidade de conhecê-lo. E, gente, esse livro aqui, pra quem gosta de Agatha Christie, é uma ótima pegada. Porque é um thriller também, é um suspense psicológico e tudo mais. Pra quem gosta disso, né, já tem duas dicas aí, tanto Sorriso da Hiena como Colega de Quarto. Esse aqui é um pouquinho diferente e eu achei a escrita dele bem parecida com a Agatha Christie. Na história a gente vai conhecer o Eric. Ele é carioca, ele se mudou pra São Paulo e aí ele tá vivendo sozinho, né? E aí ele começa a sentir que tem alguém no apartamento que ele mora. Tipo, ele começa a ver um par de chinelos novo no quarto, no apartamento. Ele começa a ver uma escova de dente nova no banheiro. E alguns outros indícios de que pode ter uma pessoa ali morando com ele. E ele nunca viu, de fato, essa pessoa, né? Só são indícios. Muito estranhos, por sinal. Até que um dia ele vê um vulto de uma pessoa literalmente entrando pela porta da frente do apartamento. E aí ele fica desesperado e ele vai procurar, né, ajuda. E aí essa ajuda vem de um detetive particular que ele decide contratar pra, né, saber o que está rolando. Só que já é tarde demais, porque depois de 24 horas, acho que menos de 24 horas, ele se joga da sacada do apartamento dele, né? Ele comete suicídio. Aliás, a gente não sabe se realmente ele se jogou, se ele foi jogado, fica esse mistério no ar, né? Então é mais um dos mistérios aí. E aí a gente vai acompanhar toda essa investigação de como ele morreu, 2, o que estava vendo de fato dentro daquele apartamento, se era uma outra pessoa, se o que rolou, né? O que eram essas coisas que ele estava vendo. Então, gente, é uma parada muito louca, e aí, como eu falei, tem um estilo muito parecido com o da Agatha Christie, de que no início a gente vai vendo umas curiosidades, assim, que a princípio não tem muito fundamento e a princípio não tem muita ligação. E aí, conforme a gente vai lendo, a gente vai descobrindo mais coisa e a gente vai vendo que eles se encaixam. É uma parada que no final você explode sua cabeça e é sensacional. É só isso que eu posso dizer, porque senão vai estragar toda a experiência que vocês vão ter com o livro. Mas, apesar de ser grandinho, como eu falei, é muito ágil. Então, na hora que você começa, você não vai conseguir parar de lê-lo até terminar, até chegar no final. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vocês já leram algum desses? Se sim, me contem nos comentários o que vocês acharam. E até o próximo vídeo. Tchau!